Boa noite! Está no ar o programa Horizonte Debate. Hoje vamos falar sobre os fumantes passivos. Vamos falar sobre as causas de mortes evitáveis. São tantos os problemas, mas para isso nós não vamos falar nem com derrotismo e muito menos com moralismo. Ajude-nos a conversar sobre os riscos, as doenças e, sobretudo, as formas de tratamento para com o vício do cigarro. Participam conosco hoje o psicólogo clínico, supervisor terapêutico da Fazenda Caná, Cláudio Martins, o médico oncologista da Oncomed BH, Leandro Ramos, e o psiquiatra, membro da CONTAD, Comissão do Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Outras Drogas de Minas Gerais, Valdir Campos. E claro, você como sempre é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre os problemas da nicotina para os fumantes passivos. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar mais uma vez sobre os problemas do tabagismo. E eu começaria com o Dr. Leandro. Como definir um fumante passivo? Quando uma pessoa pode ser considerada fumante passiva? Bom, padre, de uma forma geral, qualquer pessoa que convive com um fumante ativo, digamos assim, que convive naquele ambiente que o fumante ativo está, ela já é considerada uma fumante passiva. E isso depende também da quantidade, do tempo de contato com o fumante ativo, do espaço em que eles dividem e também da quantidade de fumantes naquele ambiente. Então, uma pessoa que não fuma e que está nesse ambiente é um fumante passivo. Uhum. Agora, normalmente se diz que o cigarro tem 3 fumaças, né? Aquela primeira que sai do cigarro sem que ninguém a aspire, aquela que é aspirada passa pelo filtro e aquela que é aspirada passou pelo filtro, pelo pulmão e a pessoa retorna. Agora, essas 3 fumaças, qual delas é a mais nociva, mais prejudicial? De uma forma geral, aquela fumaça que sai da ponta do cigarro é uma fumaça que não passou pelo filtro, então ela realmente tem todas as toxinas de forma sem o filtro, né? Então ela é realmente o mais tóxico. A mais prejudicial, né? Ô Cláudio, agora uma pessoa que está exposta à fumaça do cigarro de outros, ela pode vir a se tornar um fumante ativo, um dependente da nicotina? Não necessariamente. Né? A gente não tem nenhum estudo que prova esta estatística, né, mostrando isso. O que a gente percebe é que cada pessoa vai reagir de maneira diferente a esta fumaça. A gente vê isso muito com as crianças, né? As crianças rejeitando, hoje, graças a Deus, pressionando os pais, pedindo os pais para fumarem lá fora, não aceitando os pais fumarem dentro de casa. Então, o que tem de estudos mostrando assim, a criança que vê os pais fumando tem uma tendência maior a vir repetir a mesma coisa que os pais estão fazendo. Correto. Agora, há determinadas pessoas também que estão expostas à fumaça do cigarro. Quando o fumante diz, olha, desculpe, eu vou fumar lá fora. Não, eu até gosto do cheirinho. Esse é um risco, né? Não, para a pessoa, vamos dizer assim, ela está gostando daquilo ali. Ou seja, ela encontra certo prazer, mesmo sendo um fumante passivo. Não, Cláudio? Existe essas situações assim. Né? O que a gente não tem alguns estudos provando isso. Correto. Né? Então, seja, são questões populares, do cotidiano, mas sem uma cientificidade. Que pode acontecer. Mas hoje, graças a Deus, a gente está percebendo que a maioria das crianças, né, eu já vi casos de pais pararem de fumar por causa da pressão das crianças. A gente vê isso muito nas palestras que a gente dá em escolas, quando a gente fala dos malefícios do cigarro. Quando termina a palestra, os meninos chegam para a gente e falam, como é que a gente faz para meu pai e minha mãe parar de fumar?
Né? Eles estão pedindo, né, orientação. Correto, nós vamos falar disso no decorrer do programa. Doutor Valdir, quais são as causas do tabagismo? Às vezes os jovens conhecem, né? Nós conhecemos todos os males que o cigarro pode causar. Não obstante isso, as pessoas desenvolvem o vício. Sim. O tabaco, né, ele é responsável por diversas doenças, mas assim, os principais motivos, então, ou causadores do tabagismo, seria principalmente a questão da própria propaganda mesmo e da divulgação. Até pela definição da Organização Mundial de Saúde, o que vem a ser tabagismo? É uma doença contagiante, as pessoas são contaminadas através da propaganda e, né, dos meios de divulgação. Então, a indústria usa muito disso para poder, como estava falando, né, com o Cláudio, no sentido a fumaça ser agradável. Atualmente a indústria estava usando até de aromatizantes para poder, de fato, persuadir o jovem a iniciar o uso do tabaco. Então, assim, o tabagismo ele é uma doença até considerada pediátrica, porque ele inicia, de fato, no princípio da adolescência e por volta até dos 19 anos, grande parte, 90% dos adolescentes vão estar dependentes dessa substância. Em relação à fumaça também, né, que nós estamos falando do tabagismo passivo, é bom frisar que a fumaça, essa fumaça que nós consideramos a poluição tabagística ambiental, essa que sai de fato da évola, da ponta do cigarro, ela tem 50 vezes mais nicotina do que a própria fumaça que é puxada pelo cigarro, pelo fumante. Então, as pessoas ficam susceptíveis, de fato, ao grande risco de se tornarem tabagistas. Mas um dos principais também motivadores para se tornar o tabagista seria o modelo, né? Quer dizer, a pessoa vê os pais e aprendem aqui, de certa forma, a fazer o uso do cigarro. Tem esse motivador também, né, dos pais, a propaganda, os pais, ou a própria influência dos colegas também, dos pares, são responsáveis pelo tabagismo. Agora, o senhor se referiu ao tabagismo como uma doença segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, não adianta a gente fazer uma consideração moralista dizendo que é vício, que a pessoa não tem vergonha na cara, não é verdade? Sim, exatamente. Isso é bastante importante porque nas campanhas, ou até mesmo quando a gente tenta, né, trabalhar a questão do tabagismo, é deixar claro que nós não estamos contra a pessoa o tabagista em si, mas em relação à doença, que é uma doença que causa pelo menos 25 tipos de outras doenças, todas são causas inclusive de mortes, né? Problemas pulmonares, cardíacos, enfim, problemas de hipertensão arterial. Então, é uma doença que, de fato, a gente está no combate a uma doença e não a pessoa que faz uso dessa substância. Entendido. Doutor Leandro, falando em doenças, quais são aquelas que estão diretamente relacionadas com o uso do tabaco? Na verdade, realmente, o tabagismo é uma doença que gera outras tantas doenças. A gente pode dividi-las, padre, mais ou menos em 3 aspectos. Doenças malignas, que são os cânceres, dos mais diversos cânceres, cânceres de pulmão, da região da boca, do esôfago, até mesmo da bexiga. A bexiga pensa-se que não, está longe, não tem fumaça, mas também é um sítio muito frequente de câncer relacionado com o tabagismo. São também as doenças cardiovasculares, é um grande alvo realmente do cigarro, são doenças coronarianas, derrames cerebrais e também as doenças pulmonares crônicas, que a gente chama bronquite, enfisema, asma. Então, dentro dessas 3 grandes grupos, aí que se enquadra o número de mortes e de as morbidades causadas pelo cigarro. Agora, sabendo de todos esses riscos, todas as doenças, Cláudio, por que é tão difícil parar de fumar? São 2 os fatores, né, que pelo menos eu chamo, são mais importantes a gente falar aqui.
Primeiro, pela própria nicotina, que é uma droga altamente viciante, né? O processo de dependência, né, de alguma maneira, é bem rápido. E quando a pessoa tenta parar de fumar, o organismo vai sentir a falta desta droga, da nicotina. Para você ter uma ideia, o poder viciante da nicotina, experiências feitas em laboratórios, eles injetaram uma determinada dose de nicotina num sujeito experimental, né, no ratinho, e a mesma quantidade de cocaína em outro ratinho. Os dois morreram de overdose, intoxicados. Mas o de nicotina morreu mais rápido. Coitado do ratinho, mas nós vamos voltar a falar sobre isso aí no próximo bloco. Eu tenho que chamar o intervalo. Esse é um ponto. Tá? Aqui, nós voltamos no próximo bloco. Joia. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Ela está aí e os desafios são enormes. Primeiro, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Segundo, a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. E terceiro, o que é mais importante, a construção da Catedral Cristo Rei, a Casa do Povo de Deus. Ligue para a nossa produção ainda hoje, faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos logo logo. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelo Facebook ou pelo Twitter. Voltamos já já. Estamos de volta, hoje falando sobre o tabagismo passivo. Você mora ou trabalha com alguém que é fumante? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção 3209-0115. Retomando a pergunta do bloco anterior, Cláudio, você falava por que é tão difícil parar de fumar. Você já tinha dito que uma das causas é a própria nicotina, que é altamente tóxica e causa dependência. Isso. Um outro aspecto que é muito importante a gente ressaltar é que as consequências sociais do cigarro são menores do que das outras drogas. Então, dificilmente você vai ver uma esposa separando de um fumante por causa do cigarro. Em relação ao álcool, em relação à cocaína, ao crack, à maconha, isso é extremamente comum. Então, dificilmente você vai ver um fumante perder o emprego por causa do cigarro. Em relação às outras drogas, isso é extremamente comum. E assim, né, em vários aspectos da nossa vida. Mas esse cenário tem mudado nos últimos anos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E uma outra dificuldade também é que as consequências, né, da nicotina e do cigarro normalmente vêm a longo prazo. Enquanto que as outras drogas, essas consequências costumam vir bem mais rápidas. Você quer dizer que o sujeito começa fumando, vai aumentando, e as doenças aparecem anos depois, às vezes décadas. Né? Eu costumo dizer que o cigarro é a droga mais traiçoeira que existe, porque quando ela mostra o cartão de visita, o sujeito já teve uma parada cardíaca, né? Já teve um derrame, já teve um câncer, né? Está com câncer. Então, e aí já é tarde demais. Doutor Valdir, eu queria comentar sobre essa mesma pergunta. Por que é tão difícil parar de fumar? Porque a nicotina é uma substância que gera uma dependência muito intensa, porque parar de fumar é muito difícil. As pessoas tentam, nós temos, né, levantamentos de que pelo menos 80% ou 90% das pessoas, dos fumantes, tentam parar todo dia. E nós sabemos que pelos 30% deles conseguem ficar 2 dias. Ok, eu vou ter que chamar o intervalo, estamos com um pequeno problema. Tá ok. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Aproveite para participar conosco. 3209-0115.
Fumantes passivos, este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o psicólogo clínico, supervisor terapêutico da Fazenda Caná, Cláudio Martins. O médico oncologista da Oncomed BH, Leandro Ramos. E o psiquiatra, membro da Comissão de Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Outras Drogas de Minas Gerais, Dr. Valdir Campos. Caros convidados, após um pequeno problema técnico, nós retomamos o nosso debate. Então, nós falávamos por que é tão difícil parar de fumar. E o doutor Valdir estava fazendo as suas considerações, né? E eu acrescento agora, doutor Valdir, qual que é o melhor caminho para uma pessoa parar de fumar? Primeiro, tem que realmente querer, né? Tem que ter vontade. Como eu estava falando no bloco anterior, parar de fumar é muito difícil, né? A maioria das pessoas tentam, 30% consegue ficar 2 dias sem fumar e pelo menos 5% consegue ficar 1 ano, que tentam por si mesma parar de fumar. 5% conseguem ficar 1 ano sem fumar. Então, a grande maioria não consegue mesmo, porque é muito difícil. Então, a primeira coisa é a pessoa se conscientizar mesmo de que existe uma doença, que é o tabagismo, e que ela precisa tomar uma decisão, e essa decisão não pode ser protelada, como é feito constantemente pelo fumante, né? Deixa para amanhã eu faço isso, e assim por diante. E tem que tomar essa decisão, né? Eu vou parar de fumar, e aí sim, aí ele pode buscar uma ajuda especializada, que diante de um profissional ele vai poder motivar essa pessoa a tomar essa decisão de querer parar de fumar. Quando o senhor fala em profissional, o senhor fala no médico, no psicoterapeuta? Médico, no psicólogo, ou mesmo uma pessoa, um aconselhador, inclusive, né, que trabalhe nessa área, que trabalhe com tabagistas, ele pode aconselhar essa pessoa. As pesquisas têm mostrado que um aconselhamento de 5 minutos aumenta assim, a chance da pessoa largar o cigarro. Já, lógico, com o tratamento mais especializado, essa chance dela parar de fumar aumenta acentuadamente. Uhum. Ok, o Jacinto de Contagem, ele é fumante há 15 anos e já tentou de tudo para parar de fumar e não conseguiu. Existe, Cláudio, algum método que realmente funcione? Eu acho que sim, existe, né? Eu sou voluntário de um grupo que é chamado de Fumantes Anônimos, que funciona de maneira semelhante ao grupo de Alcoólicos Anônimos, onde os fumantes trocam essa experiência. E é interessante a gente perceber, né, quando a gente fala é difícil, eu costumo brincar que para mim é difícil, é uma casa que tem um punhado de andar. Né? E, na verdade, é difícil. Tudo aquilo que a gente não está preparado é difícil. E é o treino, né? A gente estava conversando aqui, que todo fumante quer parar de fumar. Mas nem todos eles querem pagar o preço para parar de fumar. Então, é muito comum as pessoas... Que preço é esse? É um sentimento de perda? É perda de prazer ou é ganho de qualidade de vida? Como que é? Eu acho que é a dedicação para parar de fumar. É uma disciplina. É o treinamento. Tá. Então, tudo na vida, né, eu faço a comparação com dirigir. Para quem não sabe dirigir é muito difícil. Uhum. Mas ele tem que treinar para conseguir aprender a dirigir. Uhum. Ok, o doutor Valdir está querendo uma parte, por favor. É importante ressaltar o seguinte, o tabagismo ele tem 3 mecanismos responsáveis pela instalação do tabagismo, que é uma questão relacionada ao aspecto biológico, quer dizer, a pessoa ela tem uma dependência da nicotina, quando ela tenta parar ou diminuir ou parar de fumar, ela vai sentir os sintomas da abstinência, que é o mal-estar que ocasiona quando ela tenta, né, com esse comportamento. O outro seria, ela fuma porque ela tem alguma questão de alguma gratificação por aspectos psicológicos, como está triste ou está ansiosa, ela fuma para amenizar esses sintomas, e o outro seriam os condicionamentos, quer dizer, ela relaciona o cigarro com algumas atividades que, por exemplo, para ela associa que traz prazer, né? Então, por exemplo, vai para o carro, aí tem que acender o cigarro, vai para o computador, tem que acender o cigarro.
Tirando, o tratamento para isso é baseado, de fato, num tratamento combinado, quer dizer, medicação para tratar esses sintomas de abstinência, para que a pessoa possa sentir o mínimo possível esse descondicionamento da nicotina e depois sim modificar o comportamento através de técnicas que ela possa modificar a forma dela pensar, a forma dela comportar, enfim, mudar o estilo de vida. Então, por isso que, assim, parar de fumar é difícil, mas tem possibilidade para a pessoa, de fato, parar. Basta querer. Agora, é importante dar o primeiro passo, né? Exatamente. Ok, Jacinto, obrigado pela sua participação. Olha aí, Jacinto, o Milton, do bairro São Paulo, ele diz que tem 10 anos que não fuma mais. As irmandades de autoajuda, fumantes anônimos, por exemplo, ajudam e muito. Doutor Leandro, o senhor está aí caladinho, né? Nós falávamos das doenças que o vício do cigarro, a nicotina e todas as substâncias podem trazer, né? Além do câncer de pulmão, um fumante passivo pode desenvolver também as mesmas doenças de um fumante ativo? Pode sim, padre. As mesmas substâncias tóxicas que um fumante ativo absorve, o fumante passivo também absorve. Isso depende muito do tempo de exposição à fumaça, né? Então, por exemplo, um adulto tabagista passivo, ele tem 30% de chance maior do que uma população normal, né, que não é tabagista passivo, de ter um câncer de pulmão. Ele tem 25% de chance maior de desenvolver uma doença cardiovascular. Sem contar também as crianças, né? A criança que desde idades precoces, ela está em contato com a fumaça, então são anos de exposição àquela fumaça desde muito jovem. Então essa então, criança... os riscos são altos. São muito altos, são muito altos. Para completar o que eu estou falando, assim, no Brasil, por ano, morrem 2.600 pessoas em consequência do tabagismo passivo. Ou seja, com as mesmas doenças, naturalmente. E essas 2.600 mortes são mortes evitáveis, né, doutor Leandro? Exatamente. O tabagismo passivo é a terceira causa de morte evitável no mundo. Então, realmente, é uma incidência muito alta e um gasto muito grande, né? Se evitássemos esse gasto financeiro, esse dinheiro poderia ser usado para outros fins muito importantes. E a primeira causa de morte evitável no mundo é o tabagismo ativo. A segunda? É o álcool. E a terceira, tabagismo passivo. Então, realmente, são 3 problemas de saúde pública, realmente. Doutor Leandro, a Sandra, sua paciente, lhe manda um abraço, está acompanhando o programa. Sandra, fraterno abraço para você também. Cláudio, por favor, nós falamos aqui do acompanhamento de um profissional, seja um médico, seja um psicólogo, falamos um pouquinho das irmandades de autoajuda, de grupos de autoajuda. Qual que é o segredo, por exemplo, de fumantes anônimos? O que acontece com um grupo de apoio em geral? A gente como psicólogo, a gente trabalha com um princípio da transferência, que é uma oportunidade que você tem de estar conhecendo o cliente e conquistando a confiança desse cliente, e esse cliente encontra um espaço para falar da sua dor, da sua dificuldade, do seu sofrimento, inclusive da dependência química. O grupo de apoio, essa transferência acontece praticamente imediato, porque há um processo de identificação com aquele outro que conseguiu. Se ele conseguiu parar, eu também consigo. Agora, o que acontece, a gente percebe isso muito, eu vejo isso muito no grupo de fumantes anônimos, a pessoa vai uma vez, ela tem 30 anos que ela está fumando, ela vai uma vez e quer parar na primeira vez que ela está indo. Então, ela não se dedica a isso, ela não vai na outra semana, ela não vai em outro grupo. A disciplina que você falou. Ela vai no médico, não toma a medicação como o médico prescreveu. A prioridade, mudança de hábitos. Isso. Então, ela vai no psicólogo numa semana, na outra semana ela não vai. Então como é que a pessoa vai conseguir enfrentar um problema tão grave como a dependência de cigarros sem a dedicação? Exato. É bom que também que as pessoas
precisam entender que, assim, se não conseguiu na primeira tentativa, não desistir. Normalmente, os fumantes tentam 4 vezes antes de conseguir parar definitivo de fumar. Então, nos grupos que são feitos, até oferecido pelo próprio Sistema Único de Saúde mesmo, em grupo terapia, até com apoio medicamentoso, né? Essas medicações são até são de graças, né? São dadas de graça para o paciente, para que ele possa fazer um tratamento mais efetivo. Esses grupos trabalham com técnicas que possam fazer com que a pessoa consiga, de fato, parar de fumar. Mas nem sempre todas as pessoas vão conseguir na primeira tentativa. Então, ela deve persistir, de fato. Eu poderia dizer que isso depende da relação que a pessoa estabelece com aquela substância? Porque às vezes é uma relação, digamos, de curiosidade que a levou a isso. Às vezes uma relação emocionalmente profunda, Sim. espiritualmente. Sim. Né? O cigarro para essa pessoa pode funcionar como uma muleta. Isso. A pessoa às vezes pode lançar a mão do cigarro como um companheiro. É muito comum solidão. os fumantes tentarem, porque tem às vezes alguma dificuldade, determinadas dificuldades de sociais, por exemplo, de convívio, e lança a mão do cigarro como um companheiro. Então, assim, tem que conversar com alguém, mas tem uma certa dificuldade, uma certa ansiedade, uma certa insegurança. Então, ela busca no cigarro uma forma de se apoiar para poder ter coragem, muitas vezes, de se relacionar. Então, nesses grupos, costumamos, de fato, ensinar ou treinar as pessoas, que elas possam treinar algumas habilidades que muitas vezes ela não tem. Ok, eu queria colocar uma outra questão para você, Cláudio, você pode completar o que o Dr. Valdir falou. É o seguinte, normalmente um toxicodependente, ele mente muito. Não, eu estou fumando pouco, não, são só 3 cigarros, não, já diminuí bastante. Ele mente muito, eu queria saber por que isso e se de fato, vamos dizer assim, ele está tentando mascarar ou driblar a dependência. Isso faz parte do processo da negação da doença. Né? Então, qual é o sonho de todo dependente químico? Não é parar de usar. É qual? É diminuir o uso. Ou seja, um uso racional, moderado, o uso social controlado. Esse é o grande objetivo de todo dependente químico, inclusive do fumante. Só que isso é uma fantasia, porque o processo da dependência, ele é progressivo. Então, ele vai fazer isso, né? Ele vai diminuir, às vezes até diminui mesmo por um tempo. Curto. Um tempo curto, quando assusta, você está usando a mesma quantidade e às vezes até mais, né, do que ele fumava antes. E eu acho que é importante, eu gosto muito de usar uma comparação para ajudar aqueles fumantes que estão tentando parar e não estão conseguindo. Eu gosto de fazer a comparação com a criança que está aprendendo a andar. A criança que está aprendendo a andar com 1 ano de idade, dificilmente ela vai andar na primeira tentativa. Ela vai ter que cair algumas vezes. E quando ela cai, ela tem 2 alternativas. Ou vai ficar engatinhando o resto da vida, ou se levanta, ou vai tentar de novo andar. Né, o Dr. Valdir falou ali da muleta, e realmente é uma muleta, né, existencial para aliviar a dor de existir. Tem um problema emocional ali por trás do dependente químico. Então, o que acontece? Quando você tira a muleta dele, ele vai ter que aprender a andar sem a muleta. Correto. Entendi. Então, a comparação é muito interessante. Ou seja, não é vergonha se a pessoa recaiu, ela tem que recomeçar. Tem que tentar. Aliás, Cláudio, na nossa vida, faz parte da nossa vida recomeçar. Isso. A cada dia nós tomamos banho, almoçamos, recomeçamos tudo de novo. E o que é mais interessante, desculpa estar te interrompendo, o que é mais interessante que não, convidado aqui é você. A primeira vez que a criança cai, não foi em vão aquela tentativa. Ali ele desenvolveu a coordenação motora, a musculatura, os reflexos. Faz parte do processo dela de aprender a andar, dar os primeiros passos e cair. É a mesma coisa o fumante. Cada recaída dele faz parte do processo dele para ele conseguir alcançar a sobriedade. Né? Então, é uma construção. Então, por isso que é importante ter o médico, ter o psicólogo, ter o grupo de apoio, para ter
este apoio nesse momento Esse da recaída, suporte, né? porque dói, o cara fica, né, a pessoa fica um mês. Claro, depende um pouco da criação da pessoa, porque se a gente está acostumado a saber-se limitado, histórico, finito, pecador e etc., não é uma queda que vai tirar o sentido da minha vida. Isso. Né? Toda sim, mudança, né, ela é geradora de estresse. Então, de fato, né, quando você vai tomar uma decisão, né, qualquer decisão na vida, inclusive a decisão de parar de fumar, mas qualquer decisão, é comum que o ser humano ele fique num estágio que nós chamamos de ambivalência, quer dizer, devo ou não devo, quero, mas não quero ao mesmo tempo. Então, esse exercício de persistir numa meta, ele é muito importante. Então, assim, vai passar por esses momentos mesmo, vou querer, não quero, mas tem que tomar essa decisão, uma hora vai ter que tomar essa decisão. Ou por bem ou por mal. Doutor Leandro, por favor. Isso realmente é difícil. Eu lido o dia inteiro com pacientes com câncer e que muitos deles secundários ao tabagismo. E apesar disso, apesar de saberem que a doença é secundária ao tabaco, né, toda essa campanha, eles não conseguem parar. Né, seja pelo vício, seja pela muleta que é o cigarro, então preferem continuar fumando, né, tendo todo aquele estímulo que surgiu o câncer. Muitas vezes, um câncer de pulmão, por exemplo, ele é operado, é retirado, né, e muitas vezes está indicado fazer quimioterapia. Então, se o paciente continua fumando, ele sabe que aquele cigarro é um estímulo à doença voltar. Né? O estímulo que surgiu a doença, ele perpetua esse estímulo. Mesmo assim, paradoxalmente, irracionalmente, ele continua fumando. Ele continua fumando. Realmente é muito... Eu acredito que isso venha muito dessa questão que a gente está colocando, da insegurança mesmo. Né? A pessoa, ela quer, na realidade, como eu falei, 90% dos fumantes querem parar de fumar. A grande questão é da insegurança e, de fato, outros fatores que envolvem nessa questão de continuar fumando. Um deles seria, de fato, a persuasão, através da própria propaganda, que é isso que a indústria sempre usa, para que a pessoa continue fumando e associando o cigarro com coisas que, assim, por exemplo, com pessoas importantes ou com situações bem-sucedidas. Então, isso é extremamente sedutor. E as pessoas têm que ter essa clareza. Doutor Valdir, além desse lado psicológico, o prazer do cigarro ele é mínimo, né? Ele aumenta batimentos cardíacos, pulsações de vasos, veias e artérias e nada mais do que isso. Um grande diferencial do cigarro, né, do tabaco para as outras drogas, é que de fato ninguém fuma um cigarro e sai por aí jogando pedra, né? De fato, o cigarro ele não ocasiona essa alteração a nível mental. O grande problema dele são os prejuízos físicos, diferente, por exemplo, de outras drogas como o crack, né, que a pessoa pode ter inclusive um quadro psicótico, um quadro grave psiquiátrico por causa do uso dessa droga. Mas no cigarro em si não. Ele é um estimulante, de fato a nicotina é um estimulante, mas é um estimulante que, vamos dizer assim, dá para um certo controle. A pessoa não perde a crítica dela porque está fumando. Os grandes prejuízos são advindos de fato do problema físico e, no caso, de problemas até psiquiátricos mesmo, depressão, ansiedade. São os principais, né, as principais doenças associadas ao tabagismo. Ok, obrigado. Vou chamar o intervalo e volto com o Cláudio, depois do doutor Leandro. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Não saia daí, é rapidinho. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre os perigos de fumar ou ser fumante passivo. E aqui chegaram algumas perguntas, alguns comentários. Primeiro deles, a Betânia do Sagrada Família, ela pergunta para o Dr. Valdir. Ela tem síndrome de ansiedade
e quer saber se ela consegue, de alguma forma, parar de fumar. Se a pessoa já tem alguma patologia, ou ansiedade ou depressão, isso nós chamamos de comorbidade, quer dizer, ela tem uma doença, uma depressão, ou ansiedade, vários tipos, ou mesmo um transtorno do pânico, agorafobia, enfim, transtorno de ansiedade generalizada, ela tem, e fuma, ela tem o que nós chamamos de comorbidade, então tem que se tratar as duas coisas simultaneamente. Como normalmente o tratamento do tabagismo, nós usamos um antidepressivo, inclusive, que é a bupropiona. É possível que, se a pessoa tiver uma depressão e é fumante, essa medicação ajude para as duas coisas. Agora, se ela já tem uma ansiedade, um pânico, existem outras medicações, inclusive antidepressivas, que podem ajudar controlar essa doença, no caso, um transtorno do pânico, e aí sim, a pessoa partir para poder fazer um programa de recuperação, programa para parar de fumar, frequentar grupo, terapia e talvez até associação de alguma medicação que ela pode usar também, vamos supor, o próprio adesivo ou a goma de mascar, são algumas ajudas que a pessoa tem para minimizar os sintomas da abstinência, da falta do cigarro. Ok, Betânia, é isso aí, vale a pena lutar. A Darcy, do bairro Serra Verde, doutor Leandro, ela diz: meu esposo fuma e ela fica longe, mas sente o cheiro. Ela quer saber se isso ainda faz mal para ela. Darcy, realmente, se o seu esposo fuma e você sente o cheiro, é sinal de que você está respirando, muitas vezes, a fumaça do cigarro. Então, isso é uma forma de tabagismo passivo. Resta saber há quantos anos que isso está acontecendo, né? Quanto tempo que você tem convívio com ele ou com outras pessoas que fumam e a proximidade dessa fumaça. Então, uma forma mais leve ou não, isso é tabagismo passivo, sim. Ok, Darcy, todo cuidado é pouco. Muito obrigado pela participação. Sobre sim, doutor a fumaça, nós estamos conversando sobre tabagismo passivo. Importante ressaltar que não existe ambiente seguro para fumar. A fumaça do cigarro, ela passa por tudo quanto é canto, né? Vamos dizer assim. E a pessoa vai inalar aquela substância que, como eu disse, tem pelo menos 400 outras substâncias tóxicas. E nós comentamos, que a pessoa que é fumante passiva, ela também está sujeita às doenças, do câncer, problema, às vezes, alérgico, problemas de rinite, pode ter problemas relacionados com tosse, cefaleia, enfim, vários sintomas que estão associados com a fumaça do cigarro daquele que fuma. Correto. A Márcia, do Renascença, ela fumou por 10 anos e parou há 4 anos. Parabéns, Xará. Diz que parou sem ajuda e tratamento, só com a boa vontade. Cláudio, só a boa vontade funcionaria para a maioria das pessoas? Eu acredito que é para a minoria. Tá. Então a Márcia é uma privilegiada. É uma privilegiada. E provavelmente a Márcia deve ter passado por alguma experiência traumática com o cigarro, né? Algum diagnóstico de algum médico, ou mesmo alguns sintomas, que ela percebeu que o cigarro estava prejudicando e provavelmente ela encontrou uma ajuda... Serviu de um impacto. Serviu de impacto, que no AA chama de fundo de poço. E cada um tem um fundo de poço diferente. O fumante também tem o seu fundo do poço. O Cláudio está falando é muito importante. Muitas vezes esse é um grande motivador para a pessoa parar de fumar. É quando ela tem um choque, tem uma doença. Inclusive a gente até propõe que seja feito nos hospitais, diretamente com o paciente, porque nesse momento, muitas vezes ele está pronto até para tomar a decisão. Eu já vi um caso de um senhor, foi uma experiência bastante interessante lá na família de Caná, que ele tinha uma menina de uns 12 anos de idade e sempre a gente estava dando palestra lá, falava sobre o cigarro. A menina adorava as palestras, e tudo. E a menina passou de ano, o pai chegou para a menina e falou assim: minha filha, você pode escolher o que você quiser de presente de Natal que eu vou te dar. A menina falou assim: o que eu quero de presente de Natal é ver o senhor parar de fumar.
E ele parou? E ele parou. Ele me contou isso 6 meses depois. Então, aquele foi o fundo do poço dele. Quando a menina dele, né, a filha dele, pediu, dizer que ele entrou para o quarto, ficou a noite inteira chorando, né? E agora? Agora... Ok. Normalmente, vamos dizer assim, o trabalho que vocês fazem em Caná, o trabalho que se desenvolve, por exemplo, nos grupos de FA, Fumantes Anônimos, e nós estamos passando aí para você, telespectador, vários endereços dos grupos aqui de Belo Horizonte, é um trabalho que eu diria assim, profundamente humano e profundamente irmão, tanto que eles se chamam companheiro, companheira, né? Ou seja, ninguém está julgando ninguém, pelo contrário, se dão as mãos e isso serve de muita força, né? Doutor Leandro, a regra mais importante para prevenir o câncer é parar de fumar. Quando seus pacientes, por exemplo, que ainda não têm câncer ou estão desconfiados e etc., foram aconselhados a procurar um oncologista, são fumantes, o que o senhor aconselha para eles? Bom, padre, de todas as dicas, as orientações contra o câncer, de prevenção, é isso mesmo. Sem dúvida nenhuma, a primeira, a mais importante é o cigarro. Parar de fumar. E para isso tem que ser feito todo o esforço, porque como a gente percebe, tudo que foi discutido e a mídia toda mostrando, o cigarro realmente é um problema de saúde pública e relacionado a inúmeras doenças. Então, muitas vezes, alguns parentes de pacientes que têm câncer relacionados com cigarro, isso é o fundo do poço para eles, conforme o Cláudio falou. Eles param por ver o pai ou o irmão com doença relacionada ao cigarro, né? E é comum também algumas pessoas procurarem um oncologista sem câncer, mas porque fumam. E porque fumam e querem fazer um check-up, fazer uns exames de rotina para ver. E aí quando não tem nada, continuam fumando. Muitas vezes a gente faz esses exames, não tem nada, e eu recomendo que certamente que pare e que volte, né? Mas é raro voltar. Então, mas muitas pessoas continuam até fumando. A gente tem que ter essa atenção, a associação do cigarro com quadros depressivos. O tabaco é um antidepressivo natural? A nicotina é um estimulante. Então, a pessoa, quando ela usa nicotina, ela sente um bem-estar, assim como todas as outras drogas. Senão, ninguém usaria isso aí, não, né? Essas substâncias. Elas, de fato, elas agem num local do cérebro que é responsável pelo prazer. Então, ela libera lá a dopamina, que é um estimulante relacionado ao prazer. Só que esse prazer é imediato, é um prazer que passa rápido. Então, ela tem que fumar o próximo cigarro ou usar a próxima droga. Então, como durante o programa a gente comentou também, assim, existe o empenho da pessoa porque a droga é muito desproporcional. Cigarro e drogas geram um prazer imediato, que não tem mais nada que gera tão rápido assim. E você, para poder fazer alguma coisa na vida, para você, né, progredir, você precisa de empenhar. E isso demanda tempo, disciplina. Exatamente. Então, as pessoas têm que estar baseadas assim, muito fortes. Tá. Veja bem, o nosso sistema é fumantes passivos. Então, Cláudio, que é uma parte, e eu coloco uma pergunta para você, que o programa está indo para o final, Cláudio. Como, por exemplo, se proteger não sendo um fumante passivo, sem se tornar inconveniente, moralista ou chato? Eu acho que antes de responder, é importante, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, uma coisa que é importante a gente pensar. Eu até hoje não conheço ninguém que morreu porque parou de fumar. Não vai ser você que vai ser o próximo, que vai ser o primeiro que vai morrer porque parou de fumar. Vai sofrer um pouco, né? É natural. Algumas semanas. Algumas semanas. Algumas pessoas sofrem até mais tempo. E é importante também a gente ressaltar que a crise de abstinência do cigarro é muito rápida. 5 minutos no máximo, a sensação que o fumante tem é que se ele não colocar um cigarro na boca, ele vai morrer. Se ele conseguir segurar isto, ele consegue, vai diminuindo isto. A próxima vez que vir a onda, ela vai vir menor. Então, o grande desafio é esses 5 minutos.
E aí a gente tem que colocar alguma outra coisa prazerosa no lugar do cigarro. Uma caminhada, exercício físico, beber água, tomar um refrigerante, conversar com alguém, ligar para alguém, ir brincar com o seu filho, né? Alguma coisa que te dá prazer. É para superar a fissura. A fissura é essa necessidade, essa vontade que a pessoa tem de fato, obter um prazer inicialmente, mas que posteriormente pode ser para evitar o desprazer, quer dizer, a própria síndrome da abstinência. O fumante, ele à noite, quando ele está dormindo, lógico, ele não está fumando, aí ele tosse muito, né? Fica lá às vezes com insônia, no outro dia ele acorda, a primeira coisa que ele faz, porque ele já está em abstinência, é acender o cigarro para poder amenizar aquele mal-estar que ele está sentindo. E durante o decorrer do dia, ele vai sentir entre um cigarro e o outro o que nós chamamos de fissura, que pode passar com 5 minutos, desde que ele toma um copo d'água, né? Masca uma goma de mascar, ou pode mascar cravo, canela, alguns recursos que podem substituir isso aí. Isso dura, de fato, 5 minutos a fissura do cigarro. Cláudio, nosso tempo não dá, nosso tempo acabou, infelizmente, né? E esperamos que as pessoas, que nós consigamos não ser fumantes passivos, na serenidade, mas também na autenticidade. Por favor, eu me retiro, mas sem ser chato com a pessoa que ainda é portador da doença do tabagismo. Caros convidados, muitíssimo obrigado. Voltem outras vezes ao nosso programa. Vocês abrilhantaram essa noite, nos enriqueceram muitíssimo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Antes de encerrar o programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte, que tem por objetivos a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese e, sobretudo, a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também, ainda hoje. Fazer parte é estar em comunhão, isso é ser igreja. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar conosco pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você. Fraterno abraço.